Meu nome é Renata Maia Pinto, né? Eu sou pedagoga. Eu fiz meu mestrado e doutorado na psicologia, na área escolar, sempre voltada para o tema superdotação e criatividade. É, eu trabalhei 8 anos no Ministério da Educação e lá eu tive a oportunidade de escrever e implementar o projeto dos núcleos de altas habilidades superdotação. Foi um trabalho longo, foi uma parceria com a Unesco, foi chancelado pela Unesco o projeto e saiu. Em todos os estados hoje tem um núcleo de altas habilidades de superdotação, com exceção de São Paulo e Minas. Então, alguns funcionam plenamente, outros ainda precisam de mais apoio político para fazer um trabalho mais afinco, mas está indo. E também em Campinas eu trabalhei, eu mudei para São Paulo depois, né? Eu trabalhei em Campinas na implementação do protocolo de identificação de alunos com altas habilidades na rede municipal de ensino. Em Americana nós fizemos vários trabalhos também e algumas formações em outras cidades menores, né? Então, aqui agora eu estou em São Paulo e a gente faz um processo de identificação de aluno e acompanhamento escolar também, né? A gente acompanha a família, o aluno e a escola nos processos escolares, tá? Então, agora nós vamos prosseguir com o tema altas habilidades superdotação. Você vai rotular uma criança, você é superdotado, e falar para a mãe dele, seu filho é superdotado, então tchau, vai embora, não te proponho nada, não te ofereço nada, não te sugiro nada, não te ensino sobre o tema alguma coisa, então é melhor você não identificar, né? Porque essa criança vai sofrer, principalmente com o tema de hoje, que é o bullying, né? E ela não vai ter recursos internos para lidar com esse sistema e com tudo isso, né? Então, a rotulação, né, ou o rótulo, ele tem algumas vantagens e algumas desvantagens, né? As vantagens são, você vai entender quem é esse aluno, né? Você vai poder se comunicar com as pessoas ou comunicar as necessidades, as preferências, os interesses desse aluno e tomar decisões sobre como esse aluno vai ser atendido, né? Você vai procurar saber como esses alunos estão se destacando, em quais áreas seu aluno se destaca, vai encaminhar esse aluno para um atendimento especializado, né, com profissionais da superdotação, no sentido dele desenvolver os seus potenciais e oferecer um trabalho diferenciado também em sala de aula, né? Então, a gente vai atender o aluno de uma maneira global, né? A gente vai orientar os pais, a gente vai orientar a escola de como atender, tanto no ensino regular, na sala de aula, né? Quanto no atendimento educacional especializado, que seria no contraturno. Então, quais seriam as desvantagens, né? Quando não se pode atender o aluno, é como eu falei, é melhor você não fazer nada, né? Porque você vai dizer, você é superdotado e tudo bem, e a notícia se espalha pela escola, esse menino começa a receber apelidos que normalmente eles já recebem, né? O aluno superdotado já recebe alguns apelidos. Espere um pouquinho. Por exemplo, né, apelidos que são comuns para o superdotado: cabeção, CDF, nerd, gêniozinho. Ele também começa a receber algumas brincadeiras inadequadas, né? Empurrões, risadinhas, né? Com a internet hoje o cyberbullying é muito potente, né? Isso tudo em função de um desconhecimento sobre a criança, né? Desconhecimento da escola, desconhecimento dos pais, desconhecimento do próprio aluno sobre si mesmo, né? Por isso que é importante, quando você vai
fazer uma avaliação, quando você vai dar uma devolutiva, um feedback, é importante que você diga, então, para os pais e para o próprio aluno o que é ser um superdotado, né? É uma condição que ele tem, né? Ele é superdotado, ele não tem superdotação, né? Ele é assim que ele é. Então, é com essa característica que esse aluno tem que ser atendido, né? Então, assim, essas características fazem parte da grande diferença que a gente tem entre as pessoas, né? Então, não é uma doença, não é um transtorno, não é nada que se possa tratar. A gente pode atender esse aluno, né? Ah, vamos lembrar aqui algumas características do aluno superdotado, né? Que faz ele... Ai, que eu estava tentando tirar uma telinha que estava me atrapalhando aqui. Quais são as características de uma criança superdotada que os diferencia de outras, né? Que muitas vezes essas características é que geram certas brincadeiras e certos apelidos, né? Por exemplo, linguagem precoce, vocabulário muito avançado para a idade dele, habilidade de leitura e escrita em tenra idade, ainda muito novinho. A gente pega a criança com 1 ou 2 anos que já está lendo, curiosidade, ritmo de aprendizagem rápido, pensamento abstrato e analítico, interesses diversos, concentração, principalmente quando é alguma coisa do interesse deles, né? Boa memória, habilidade de gerar ideias originais, independência, grande bagagem de informações sobre diferentes temas. Olha, nós vamos listar várias características, agora nem todo superdotado tem todas essas características, tá? Uns vão ter algumas mais do que outras, tem criança que vai ter todas essas características, mas tem criança que vai ter poucas dessas características. Mas isso que a gente fala é sempre no geral, tá? Assim, no comportamento normal que se foi observado, são essas características, tá? Preferência pelo trabalho independente, individualidade e autossuficiência. E essa preferência pelo trabalho independente pode ser confundido com o egoísmo, com introspecção, isolamento, mas, na verdade, o trabalho independente, geralmente, é porque ele está muito avançado em relação à turma, e o trabalho que ele vai fazer é tão diferenciado que outras crianças não vão conseguir participar. Então, geralmente, é esse o motivo, tá? Grande imaginação e fantasia, facilidade de estabelecer relação entre os objetos, fluência de ideias, preferência por ideias complexas, irritabilidade com a rotina e tendência a ocupar o tempo de forma produtiva. Essa última característica é quase que comum a todos os superdotados, tá? Eles detestam essa rotina lenta da escola e eles, então, tendem a querer ocupar o tempo deles com coisa mais produtiva. Eles ficam muito irritados e não produtivos com esse ritmo lento, né? Desenvolvimento físico precoce, por exemplo, ao sentar, engatinhar e caminhar antes do normal. Linguagem adquirida mais cedo, progredindo rapidamente para sentenças complexas, apresentando abundante vocabulário e estoque de conhecimentos, aprendizagem rápida com instrução mínima, pouca ajuda ou estímulo de um aluno. Curiosidade intelectual, com elaboração de perguntas profundas e persistência, até alcançar a informação desejada. Geralmente, esses alunos, eles trabalham muito quando estão fazendo alguma coisa do seu interesse, pesquisando a área do seu interesse.
né? Então, se ele está pesquisando sobre arqueologia, ele vai a fundo, ele procura em todas as fontes necessárias sobre esse assunto, ele vai querer falar só sobre isso, né? Alta persistência e concentração quando estão interessados em algo. Alto nível de energia que pode levar à hiperatividade quando são insuficientemente estimuladas. Então, esse comportamento de hiperatividade é muito confundido com a hiperatividade mesmo, né? A criança apresenta um comportamento muito semelhante à hiperatividade, porque ele não tem estímulos, ele não tem desafios na escola, né? Então ele fica desestimulado, a cabeça dele começa a inventar histórias, inventar moda, né? Então é o pensamento hiperativo, né? Às vezes, esses alunos necessitam de menos horas de sono do que o normal para a idade, né? Porque a cabeça ferve mesmo, né? A hiperatividade, ela é cerebral, então aquilo fica fervendo de ideias, de sonhos, de imaginação, então isso dificulta o sono, tá? Interesses quase obsessivos em áreas específicas, ao ponto de se tornarem especialistas nesses domínios. Então, é muito comum também que tenha aluno que saiba mais da matéria do que o professor. Isso promove uma irritabilidade muito grande, tanto do professor quanto dos outros alunos. Então, a falta de conhecimento sobre como tratar esses aspectos são muito fundamentais. Assim, a falta de conhecimento ela pode determinar o futuro de uma criança superdotada, né? Ou as oportunidades ou a falta de oportunidade para essa criança, né? Geralmente essa criança usa um vocabulário extraordinariamente avançado, faz um monte de perguntas, aquela criança que irrita de tanta pergunta que faz, é sensível à injustiça ou à indelicadeza, essa sensibilidade à injustiça social ou aos maus tratos, indelicadezas, isso também é muito frequente nos superdotados. Eles não conseguem ver pessoas necessitadas sem se sentir mal ou sensibilizado, né? Eles esgotam as pessoas com sua energia aparentemente ilimitada e suas intermináveis perguntas. Fica frustrado com o seu trabalho e não está quando o seu trabalho não está perfeito, né? Fica por horas absorvidos em atividades e pensamentos. Prefere trabalhar de forma independente em vez de em grupo. Essa aqui a gente está repetindo, né? Mas já comentei sobre isso, né? Acha difícil ou indesejável estar em conformidade com as expectativas dos outros. É porque é o seguinte, o superdotado ele já tem uma expectativa muito alta sobre si mesmo, são várias exigências sobre si mesmo, né? Então, nesse sentido, ele mal consegue cumprir as suas exigências próprias, né? E quanto mais atender exigências de outras pessoas que ele acha que não estão em conformidade com o seu desenvolvimento ou com os seus interesses, né? Então tem esse embate. Tem um nível incomum de interesse em classificar, organizar objetos e ideias. Gente, a maioria dos superdotados faz coleção de alguma coisa, né? Então, organizar, classificar, tudo, parece até que eles estão organizando o ambiente para ter o pensamento organizado também. Bom, uma das características das crianças superdotadas também é que elas aprendem a se encaixar desde cedo. Porque muitas vezes elas já se acham diferentes, já se sentem diferentes desde muito cedo, desde pequenininho, né?
Isso começa, geralmente, na educação infantil, quando seus interesses e níveis de energia podem diferi-lo de seus pares, né? Então, ele já vê que aquelas crianças que estão com ele, na sala dele, são crianças diferentes, né? Então, é muito comum, eu atendi um aluno muito superdotado, com 5 anos ele está fazendo cálculo de raiz cúbica, né, falando 3 línguas. Então, ele foi para a pré-escola, né, no infantil 1 ou 2. Chegou lá, só tinha neném. Ele fala, só tem neném na minha sala. Eles não sabem ler, eles não sabem escrever, eles não sabem contar, eles choram, assim, foi uma fala muito indignada, e ele, assim, se portando na sala como se ele fosse o professor, né? Ficava até em pé num cantinho do lado da professora, ou punha a cadeira dele do lado da cadeira da professora, quer dizer, é uma disparidade muito grande, né? Então, eles já sabem que eles são diferentes, né? Sinais precoces de hiperexcitabilidade e sensibilidade aumentada, né? Eles têm já é precoce, essa hiperexcitabilidade, a gente vai falar um pouquinho disso, e essa sensibilidade aumentada, né? Que são reações muito intensas a algumas situações que outras crianças podem suportar, né? Uma criança comum, por exemplo, ela não vai nem prestar atenção se uma funcionária da escola está sendo maltratada ou não. E essa criança, se observa uma cena dessa, ele fica muito indignado, muito implicado, ele vai procurar justiça, né? Podem começar a se sentir diferentes das outras crianças, mas não têm a maturidade para entender por que elas não se encaixam perfeitamente. Quer dizer, ele sabe que tem a mesma idade, mas ele não entende o que acontece, no sentido de que ele é diferente. Como é que ele vai fazer para se encaixar? Como que ele vai se sentir pertencendo àquela sala, né, com uma disparidade grande? Na escola, crianças superdotadas experimentam frustração com rotinas rígidas em sala de aula. Normalmente são oferecidos trabalhos extras suplementares, né? E essas crianças, para isso, até está o Calvin aqui, que é um superdotado revoltado, a felicidade não me basta, exige euforia. Para ele, as coisas têm que ser mais do que está sendo oferecido na escola, mais do que oferecem na casa dele, né? Como elas sempre estão tentando se encaixar, né? A gente sempre supõe, né? E isso é um fato, que essas crianças superdotadas precisam de um lugar para pertencer, né? Eu até trouxe uma gravura aqui na lateral, está um pouco transparente, mas eu não sei se vocês percebem que é uma cabeça de alho e no lugar de um dente de alho está um gominho de mexerica. É isso que a gente tenta fazer com a criança, né? Tentar encaixar a criança de qualquer maneira, né? Mesmo que ela não pertença àquilo que está muito claro que ela não pertença àquele formato que a gente tenta encaixar, né? Então, a gente pode ajudar esses alunos, né? Nós, professores, pais também, e a sociedade em geral, né? Trazendo à tona esse conhecimento sobre as altas habilidades e a superdotação. Eu quero lembrar que eu estou falando altas habilidades e superdotação como sinônimo aqui, tá? Esse é o meu entendimento, então eu estou usando como sinônimo. As escolas podem ajudar os alunos superdotados a encontrarem espíritos afins,
Então, a gente vai tratar muito mais como espírito do que como uma criança encontrando o seu par. Por quê? Porque o superdotado, ele é muito intenso, então aquilo tudo vem de dentro dele, né? Todo esse conhecimento, todo esse desejo, essa vontade, esse interesse, né? Essa energia, né? Vem de dentro dele. Então, a gente pode ajudar esse aluno a encontrar uma pessoa que seja parelho a ele, né, que entenda o seu vocabulário, que entenda o seu sentimento, né, e que entenda a sua necessidade de aprendizagem, né. Então, tem vários formatos de modelos de ensino, né, ah, que a gente pode usar para atender esses alunos, né. Dos métodos que a gente pode usar é a aceleração de ensino, né, que pode ser aceleração pulando um ano, ou aceleração de um tema, ou de uma matéria, tem vários formatos de aceleração. Pode ser agrupamentos, né, quando eu encontro crianças que têm o mesmo interesse, a gente faz alguns agrupamentos para eles estudarem o interesse em comum. A compactação curricular, que tira as gorduras do sistema, né, do currículo, então promove um pouco de aceleração no aprendizagem da criança, de maneira que ela não fique só assistindo repetição do que ela já sabe, né. Agrupamentos por habilidades também, né, não só por interesse, mas por habilidades também. Oferecer oportunidades em que as crianças superdotadas encontrem pares que pensam como eles, né? Às vezes não é mesmo interesse no tema, tá? Mas pensa como ele, pensa que a coisa pode ser pesquisada, pensa que quando ele tem um interesse, ele tem que saber como que acontece aquilo até o fim, né? E toda a cultura educacional que a gente tem hoje nas escolas, né, pouquíssimas, raras exceções, essa cultura educacional, elas nos leva a fazer com que as crianças se encaixem, né, sendo um gominho de mexerica numa cabeça de alho. Qual a diferença entre pertencer e se encaixar, né? O sentimento de pertença vem de sentir-se bem-vindo, confortável, apreciado, compreendido, adequado, né? Somos nutridos e enriquecidos por essas relações, né? Então, assim, quando você não é aceito, você não é apreciado, não é compreendido, você se sente mal naquela situação, né? Então, você é incapaz de progredir ou prosseguir num aprendizado, estando num ambiente que você vê que não te aceita, né? Isso a gente fala na inclusão do modo geral, né? Não só do superdotado. Quando nos forçamos a nos encaixar, nos conformamos, nos restringimos, nos moldamos e canalizamos e direcionamos as energias para atender um padrão. Então, você esquece tudo que a criança e faz ela se encaixar no que você está propondo para ela, conforme você acha que seja interessante para ela, né? Bom, vamos comentar um pouquinho sobre bullying, né? O que é o bullying? Para a gente tentar linkar tudo isso que a gente está falando, as características das crianças, como que a gente pode ajudar essa criança, né? Do inglês bully, ou bullying, ameaçar, agredir, maltratar, oprimir, amedrontar, apelidar, assediar, bater, chutar, ignorar, discriminar, excluir, ferir, gozar, humilhar, intimidar, provocar, tiranizar, zoar, né? Ou seja, são um conjunto de de atitudes de violência física e ou psicológica, de caráter intencional e repetitivo, voltada deliberadamente a alguém praticado por um bully
ou um agressor, contra uma ou mais vítimas que se encontram impossibilidade de se defender. Aqui eu trouxe a tirinha do Calvi, e esse eu esqueci o nome dele, mas ele é um bully, ele é o próprio bully, é o grandão valentão, tá? Ele fala, você tem duas aulas de vida, Magricelo. Na aula de educação física, eu vou te transformar em um patê de carne. Eu odeio educação física. O professor pensa que violência é aeróbica. Quer dizer, o Calvin ele é sempre questionador, né? Quem que são as pessoas alvos do bullying, como o Calvin é, né? Superdotadas com boa autoestima podem aceitar a situação sem interferência na sua autoimagem. Alguns se culpam e assumem que são falhos, deficientes e inadequados. Se isolam, evitam atividades e eventos nos quais possam fazer amizade, criando mais isolamento. Outros tentam se adaptar, escondendo suas habilidades ou emburrecendo-se, né, para se encaixar, ou propositadamente evitando interesses que possam rotulá-los de nerd ou geeks. Alguns podem ficar deprimidos, ansiosos e perder completamente o interesse pela escola. Isso é bem comum, tá? E isso da criança se emburrecer, né? Ou se comportar conforme a média, né, dos seus colegas, para poder não se destacar, né? Isso é bem comum. Pode ser até que o aluno superdotado comece a apresentar um baixo rendimento escolar por conta de um bullying, né? Então, é interessante que a gente tenha isso em mente também, né? Porque a gente sabe que a criança tem um potencial, mas ela não vai fazer porque ela se sente ameaçada, né? E a depressão, a ansiedade, a perda do interesse pela escola também é uma coisa comum. O valentão lá chama Mou. O Calvin aqui fala, lá vem o Mou, o valentão da sala. Ele não é inteligente, mas tem a sabedoria das ruas. Aí ele olha para o Mou e fala, ou seja, eles sabem em que rua ele mora. Ele é bem sarcástico, assim, o Calvin. O bullying, ou a intimidação opressiva, é, é uma violência na escola, pode ser fora da escola também, tá, gente? E esse aluno que sofre essa intimidação, ele vai perdendo progressivamente a capacidade de se socializar na escola, tá? O bullying são comportamentos violentos e antissociais que ocorrem no ambiente escolar. A vontade constante de colocar uma pessoa sob tensão e intimidá-la física e emocionalmente. A ambição do autor do bullying, ou o valentão, o agressor, né, a de assegurar sua dominação sobre o outro, numa violência simbólica por meio de ações físicas, verbais, agressivas e repetitivas e permanentes contra esse alvo, né, do bullying. Eu vou passar aqui essa daqui, está bem distorcido aqui para mim. Mas é o Calvin reclamando do Moe sobre essa violência toda, né? Essa violência, né, esse bullying, essa violência na escola que está sendo muito debatido hoje, teve uns 4 ou 5 debates em diversas instâncias aqui em São Paulo, vários coletivos aqui, sobre a violência na escola, né?
Então, hoje, ela já é um problema não só de segurança pública, mas como de saúde pública. O Ministério da Saúde está bem participante nesse tema agora, né? Disseminação, magnitude e frequência, né? O bullying, ele vai se disseminando. Com a ajuda da internet, hoje, a magnitude e a frequência disso é absurda, está sendo quase incontrolável já, né? A pessoa é tratada como objeto, sendo negado seus direitos, de sua dignidade de ser humano, de membros de uma sociedade, de um ser insubstituível, ou seja, coisificar o sujeito. O comportamento violento é a expressão das dificuldades pessoais e sociais das relações com os adultos próximos, né? Então, geralmente, esse aluno que é violento, ele foi violento ou ele assim, constantemente violentado na escola, né? Esse bullying, e ele costuma depois, então, se munindo da forma que ele consegue para impedir isso tudo, né? E hoje a gente vê grandes tragédias por conta disso, né? Porque a criança não foi vista, ela foi cosificada, ela foi submetida a um assédio, né? E acaba numa violência extrema, né? Ou numa depressão, numa ansiedade que a gente tem visto comumente. Aí tá o Mo fala para o Calvin: ei, Calvin, vem aqui. Aí ele pega e empurra o Calvin e a bola cai. O Calvin e a bola. Ah, 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 que fracote. Ah, 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 ah. Aí o Calvin fala: pessoas que ficam nostálgicas em relação à infância é porque nunca foram crianças. Bom, o bullying, então, quando apenas uma pessoa, né, se diverte às custas de outro, em alguma brincadeira, né? Situações que aparecem de maneira velada nas brincadeiras, repletas de segundas intenções, formas veladas de preconceito, intolerância e desrespeito, tudo isso é bullying, né? Comportamentos de maus tratos e intimidação. Pode ser física e mental, né? Bater, chutar, espancar, empurrar, ferir, beliscar, roubar, furtar ou destruir os pertences da vítima. Psicológico e moral. Irritar, humilhar, ridicularizar, excluir, ignorar, isolar, desprezar, fazer pouco caso, discriminar, aterrorizar, ameaçar, tiranizar, fazer intrigas, fofocas, perseguir, difamar. E também tem o assédio sexual, que seria abusar, assediar, insinuar e de forma violenta, né? Então, você vê de quantas maneiras que você pode observar que esse bullying está acontecendo, né? Agressores atacam a vítima por meio de apelidos, ameaças, agressões físicas, ofensas verbais, roubos ou expressões e gestos que geram mal-estar às vítimas. E o bullying indireto são atitudes de indiferença, isolamento, difamação e negação aos desejos e ocorre quando as vítimas estão ausentes. Comportamentos de maus tratos e intimação. Comportamentos verbais, né? Insultar, ofender, xingar, todos aqueles, fazer gozação, colocar apelidos pejorativos, fazer piadas ofensivas, zoar, e aqueles tantos outros que a gente já citou. E virtual ou o cyberbullying, né, que é conhecido. Caluniar e ofender usando aparelhos e equipamentos de comunicação, celular e internet.
Eu vou pular a tirinha aqui, mas depois vocês podem voltar e ler, tá bom? Mais uma vez o Moi é, fazendo bullying com o Calvi. Quem que são as pessoas envolvidas no bullying? É só o agressor e a pessoa que está sendo agredida? Né? Vamos ver. A vítima, ela pode ser uma vítima típica, apresenta poucas habilidades socializadoras, uma vítima provocadora, capaz de insuflar colegas para reações agressivas contra si mesmo, ou pode ser uma vítima agressora, reproduz os maltratos sofridos como forma de compensação. E o agressor, o bullying, valentão, ele oprime suas vítimas por motivos banais, apenas para impor sua vontade. Ele age em função da aceitação social e da necessidade de exercer influências sobre os colegas. Ele necessita subjugar e dominar o outro e precisa de plateia para agir. Esse precisa de plateia para agir é importante, porque a gente vai ver o seguinte. Outro envolvido nos maus tratos é o espectador ou a testemunha, né? O aluno convive com a violência e se cala em virtude do medo de se tornar a próxima vítima. Ela não é agredida diretamente, mas se sente incomodada, muitas vezes, nem sempre, né, com o que vê e não sabe o que fazer com essa situação. Então, esse é um participante do bullying. Tá? Fatores para... no cyberbullying ainda tem outras, né, outros participantes, né, que compartilha, né, o que fica vendo também e não faz nada, não denuncia. Então, são outros participantes ainda no cyberbullying. Fatores para o comportamento agressivo. A hiperatividade, a impulsividade, distúrbios de comportamento, muitas vezes gerado pelo que ele sofreu anteriormente, né, que a pessoa, o valentão ou o bully, sofreu, dificuldade de atenção, baixa inteligência, nem sempre, tá, gente? São características que geralmente estão presentes, mas nem sempre. E comportamento escolar deficiente. É importante que a gente veja e que a gente denuncie o bullying, tá? Isso é urgente hoje na escola. As consequências do bullying, então, né? É o sofrimento, marcas profundas para o resto da vida, pode fazer terapia a vida inteira que não vai passar, prejuízo, quer dizer, ameniza, não estou desprezando a terapia, porque é fundamental que as crianças sejam atendidas num consultório psicológico para que elas possam superar, na medida do possível, o que elas sofreram. Então, de jeito nenhum eu estou minimizando isso, né? Mas eu só estou tentando acentuar as marcas que ficam na criança, né? Desmotivação para ir na escola, possibilidade de se tornarem adultos antissociais e ou violentos, autoestima baixa e inabilidade relacionais, insegurança, ansiedade, angústia, medo, vergonha, tudo isso são consequências do bullying. Outras consequências: alteração do sono, isso os pais já podem observar em casa, né, o que está se passando com o seu filho, qual foi a mudança de comportamento que ele apresentou, né, e vai registrando, né, hoje ele chegou assim, hoje ele chegou, depois ele chegou assado, tal, então vai registrando para formar uma rotina dessa criança para depois conversar com o especialista, né. Alterações do sono, cefaleia, que é a dor de cabeça, né? Dor epigástrica, né? A gastrite é muito comum, desmaios, vômitos, dor nas extremidades, nossa, está escrito tudo errado aqui, paralisias,
hiperventilação, queixas visuais, síndrome do intestino irritável, anorexia, bulimia. Esses dois eu já ajudei na orientação desses dois tipos de casos: isolamento, tentativas de suicídio, irritabilidade, agressividade, ansiedade, perda de memória, histeria, depressão, pânico, tristeza, insegurança, atos de autoagressão, né? Outros agora que já são no nível bem patológico, né? Que é o transtorno de pânico, a fobia escolar, a fobia social, transtorno de ansiedade social, transtorno de ansiedade generalizada, depressão, anorexia, bulimia, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático, e alguns desses sintomas aparecem também nos espectadores, né? São aqueles que estão vendo, estão acompanhando, até querem ficar popular, aí vão seguindo junto o agressor, mas eles também passam por sintomas muito semelhantes ao que a pessoa agredida está passando. Agora, os superdotados e o bullying. Vamos juntar aqui as coisas agora. O superdotado é muito comum que ele tenha um desenvolvimento assíncrono, né? E quem descreve bem esse comportamento assíncrono, e que eu vou resumir muito aqui, é o Dabrowski, tá? Ele tem uma teoria que a criança ela passa por um desenvolvimento assíncrono, né? É um desenvolvimento que vai diferenciar o desenvolvimento intelectual, físico e emocional. Quer dizer, esse desenvolvimento geralmente é equilibrado, né? No desenvolvimento dentro da faixa normal, mas no superdotado ele costuma ser disparelho, assim, desigual, né? Em crianças comuns, esses três aspectos do desenvolvimento progridem aproximadamente na mesma proporção: desenvolvimento, e então aí a gente pode dizer que o desenvolvimento dessa criança está em sincronia, ou é um desenvolvimento sincrônico, né? Por exemplo, uma criança de 3 anos de idade tem as capacidades intelectuais e físicas, bem como a maturidade emocional, como a maioria de outras crianças de 3 anos de idade, né, que geralmente são as crianças dentro da faixa normal de desenvolvimento. Ou na neuropsicologia eles tendem a chamar de neurotípicos, né? Em crianças superdotadas, o desenvolvimento dessas áreas pode estar fora de sincronia. O desenvolvimento intelectual do superdotado pode ser mais avançado do que o desenvolvimento físico e o emocional, que progride em um ritmo diferente. Um menino de 5 anos de idade pode estar discutindo o problema da fome no mundo em 1 minuto e no minuto seguinte fazendo birra porque ele tem que ir para a cama, não quer ir para a cama, porque ainda a gente espera todo esse conhecimento que esse aluno tem, né, na parte cognitiva dele é muito desenvolvida, mas ao mesmo tempo ele é uma criança ainda. Então você vai esperar um comportamento, na maioria das vezes, de um comportamento de uma criança, da idade que ele se encaixa, né? O desenvolvimento intelectual do subdotado pode ser mais avançado, acho que está repetido, hein? Tá repetido. Aqui está o Calvin. Dona Mergada, sim, Calvin, Dona Mergada é Ermengarda, é a professora dele, tá? Não é assim que a minha geração assimila informação. Será que você poderia resumir tudo em factoides? Pelo menos, aí, a professora, novamente, abra o livro na página 21, turma, não dá nem bola porque ele fala. Pelo menos nossas televisões nos entendem.
Esse é um problema, né? A escola que não se comunica com a criança do mundo de hoje, né? Então, é um problema. Para o superdotado, isso é um problema muito grande, né? Quanto mais alto o QI, mais fora de sincronia o desenvolvimento da criança provavelmente será. Uma criança talentosa que está à frente de seus companheiros de idade nem sempre está anos à frente emocional ou socialmente. Eventualmente, o desenvolvimento se estabiliza quase sempre por algum tempo durante os primeiros anos da adolescência, né? Que a capacidade intelectual avançada por si não garante que a criança administre suas emoções, né? Por causa dos problemas reais para as crianças superdotadas e suas famílias, esses problemas pode causar problemas reais para as crianças superdotadas e suas famílias. Esses problemas são piores para as crianças quando seus pais não entendem esse padrão e geralmente se sentem desajustados, particularmente quando estão em turmas em que não se encaixam. Então, assim, você veja o problema, a criança, ela tem um desenvolvimento maior, ela está em desparelhamento com a sala dele, ele se sente desajustado, a família não tem informações para ajudar o seu filho, e a escola também não. Então, por isso que é importante todo esse trabalho de disseminação dos ajustes, dos problemas dos superdotados, das suas características, das suas necessidades, né, de se trabalhar com esse aluno. Essa assincronia pode continuar até a adolescência e a idade adulta jovem. Esses indivíduos muitas vezes lutam para encontrar colegas que os tolerem. Não, eles não estão nem, eles querem fazer amigos. Eu tive um aluno em Campinas que nós atendemos, ele pulou 3 anos já a escola, é, ele fez vestibular, ele estava no 9º ano, no meio do semestre ele fez vestibular, ele passou na Universidade de Campinas e mais 2 grandes, mas ele não quis, ele quis continuar no ensino médio porque ele disse que pela primeira vez na vida ele tinha arrumado 2 amigos. Então ele não ia entrar na universidade, apesar de ter passado, para continuar aproveitando essa amizade que ele tinha feito. E era uma coisa que ele sempre dizia, que ele queria ter amigos, né? E aquela coisa, não é convidado para festa de aniversário, é porque também ele tinha um pouco de autismo, tá? Mas, de qualquer maneira, pelo jeito dele, por ele ser muito avançado, ele era muito discriminado, né? Então, realmente não tinha amigos. Geralmente são socialmente inaptos, né, em alguns casos, desajeitados e inseguros. Podem mergulhar nos estudos como uma fuga ou ficar zangados e enojados com a cultura social predominante. Alguns se isolam, socializando apenas com alguns amigos selecionados. Namoro e experimentação sexual podem começar mais tarde para alguns desses adolescentes e jovens adultos. Bom, crianças superdotadas normalmente exigem maior sensibilidade, reatividade ou superexcitabilidade emocional. A excitabilidade emocional pode criar desafios para os pais, professores e especialmente para a própria criança, que pode sentir-se prisioneira de emoções poderosas e avassaladoras. São reações fortes e intensas a eventos e situações aparentemente inócuos, porque o local, a pessoa, a situação desencadeia uma memória, uma associação poderosa. Então, assim, dependendo da situação, do local que essa pessoa vá, seja porque é uma boate muito cheia, onde está todo mundo bebendo, ou seja porque ele vai num lugar onde tem muitas pessoas pobres, qualquer situação que
a cabeça da criança começa a entrar em muita confusão, então eles preferem não frequentar esses locais. Reagem intensamente a situações de rotina, experimentando fortes emoções e até efeitos físicos, como dores de cabeça, palpitação ou palpitações cardíacas, né? Então, essa superexcitabilidade dessas crianças, elas podem realmente, dependendo da situação, se não está conforme as suas expectativas, eles realmente começam a apresentar alguns sintomas, né? E isso é motivo também de alerta para os pais, né? Sentimentos e emoções. Esses superdotados, eles se sentem esgotados por causa da empatia e compaixão esmagadora por eles. Tá trocada essa frase assim. Eles se sentem esgotados porque as pessoas não têm empatia por eles, né? Ah, na verdade, não é isso. Eles se sentem esgotados porque eles têm uma empatia, uma compaixão esmagadora por alguns temas, né? E por as pessoas que sofrem, que são menos afortunadas, que estão na rua, que estão sendo deixadas para trás. Então, é comum que eles se sintam mal vendo algum tipo de reportagem que mostre esse sofrimento das pessoas, né? Elas se tornam distraídas em tarefas rotineiras, de responsabilidade e até atividades prazerosas por causa de uma preocupação com questões existenciais e injustiças. Então, se ele está fazendo alguma tarefa, né, de responsabilidade ou uma tarefa rotineira, ele se sente distraído por algumas outras atividades, né? Por uma preocupação que surja de repente para ele, né? Principalmente se envolver em justiça, né? Essas questões existenciais de justiça, eles sofrem muito. Lutam com maior sensibilidade e medo da rejeição social e sentem-se à vontade apenas com amizades e relacionamentos intensos e significativos. Então, não é difícil você entender que o superdotado ele só vai falar com quem ele sente empatia, com quem ele se sente confortável. Porque, assim, não é só com o superdotado que acontece isso, com a gente também, né? Normalmente, a gente tem um grupo de amigos, né? Tem gente que tem um grupo maior, tem gente que tem um grupo menor, mas, geralmente, essas pessoas que compõem esse grupo são pessoas que você tem algum tipo de afinidade, né? Porque você não vai numa balada de adolescentes, pelo menos eu, da minha idade, com 61 anos, eu não vou numa balada de adolescentes num local que não tenha pessoas que eu tenha afinidade, né? Então, geralmente eu frequento os lugares com as pessoas que eu tenho afinidade. Não é diferente com o superdotado. A diferença é o seguinte, eles têm poucas pessoas que eles encontram que têm as mesmas afinidades durante o seu ciclo escolar, né? Então, ele vai ter um ou dois amigos na escola e geralmente é assim mesmo, né? Porque eles não encontram, eles não têm a oportunidade de encontrar esses amigos, né? Experimentam a tristeza e a depressão por causa da ansiedade existencial devido a uma preocupação precoce com a morte e o sentido da vida. São muito sensíveis e reativas, até mesmo dramáticas, emocionais, sombrias, introvertidas, pessimistas, sérias ou mesmo idealistas. Ajude o superdotado com as suas habilidades sociais e suas emoções. Uma inteligência avançada ou imaturidade social não são desculpas para não adquirir bons modos sociais, paciência e empatia pelos outros. Isso sempre é um treino.
Ajude-o a aprender a controlar e expressar mais adequadamente suas emoções, né? Porque muitas vezes eu falo, esse menino não é burro, ele não aprende, não sei o quê. Quer dizer, não é assim que você fala com seu amigo, ele não é burro, ele só não aprende na mesma velocidade que você. Então, isso sempre vai ser um treino, né? Se o aluno é tímido e ansioso ou socialmente isolado, ofereça conselhos sobre como proceder e até ideias sobre o que ele pode dizer em situações sociais, né? Faz um treino com ele. O que a gente quer dizer também é que nem toda criança superdotada é isolada socialmente, tá? Tem muito superdotado que é popular também. A gente está falando mais das características das crianças que normalmente sofrem bullying, tá? Crianças superdotadas, adolescentes e adultos prosperam quando entendem o impacto social, emocional e cultural de sua situação, quando se sentem compreendidos e aceitos, estão cercados por colegas que pensam como ele, não são criticados por atrasos em seu desenvolvimento social. Como professores, devemos ajudá-las a navegar no caminho para a vida adulta, buscar atividades em que possam desenvolver relacionamentos sociais saudáveis, incentivá-los a aceitar, trabalhar e apreciar as suas diferenças únicas. Quer dizer, a criança tem que saber o que ela é, por que ela é assim, o que ela vai fazer com aquilo tudo que ela tem, né? Como que eu vou me comportar, o que eu vou precisar para me desenvolver, como que eu posso fazer as coisas na escola, né? Como que eu posso ter amigos. Grupos formados por interesses da mesma complexidade cognitiva. Geralmente é aí que as crianças superdotadas se encontram, tá? A maioria das crianças preferem aqueles que têm a mesma opinião, que riem de suas piadas, muitas vezes irônicas, sarcásticas, que percebam a vida da mesma maneira. Normalmente fazemos amizade com pessoas que nos atraem, que nos escutam, que compartilham da nossa dor, que riem conosco, que vejam o mundo como nós. Crianças pequenas superdotadas, mais avançadas do que seus pares, procuram amigos nos quais possam confiar e confiar verdadeiramente. Formar amizade pode ser particularmente intimidante para crianças superdotadas por causa de oportunidades limitadas na maioria da escola. A situação é agravada quando são propositadamente excluídas com da socialização com os colegas afins, né? Geralmente, as crianças mesmo isolam as outras, né? Porque, aquele cara é CDF, aquele cara é esquisito, aquele cara é nerd, vamos correr, né? Ele não vai participar do nosso grupo, não sei o quê. Então, sempre tem essas coisas. E aí tem que ter a atuação dos professores da escola, né? Muitos programas para crianças superdotadas ocorrem em apenas algumas horas por semana. Isso é uma preocupação também, né? As opções de diferenciação ou compactação curricular, ou agrupamento por interesses, ou mesmo aceleração de ensino, raramente são consideradas. Então, muitas vezes o professor enche o aluno de trabalho e não é disso que ele não precisa de caminhar para a exaustão, né? O que ele precisa é ter desafio, que é diferente, né? Ele precisa compreender, entender mais as coisas que tem na sua matéria, na disciplina, pesquisar mais, viajar, visitar lugares, desafios mesmo, né? Até em termos de trabalho, alguma coisa que seja o que ele não sabe ainda, né? Políticas escolares favoráveis à socialização do superdotado.
Isso é muito importante que a escola tenha isso, tá? Políticas escolares favoráveis à socialização do aluno superdotado, ou até mesmo ao desenvolvimento do superdotado, né? Que não, muito poucas escolas têm, né? Geralmente, os superdotados estão inseridos em classes de ensino do tipo tamanho único, né? Você tem um currículo regular e ele é igual para todo mundo, né? Coisas, isso aqui a gente sempre comenta muito, que é igual aquela roupa tamanho único, né? Não dá para perceber, não sei se dá para perceber pela tela, eu sou gorduchinha. Então, um tamanho único nunca serve em mim, nunca. Qualquer loja que tem uma roupa tamanho único não serve para mim, né? E também não serve para minha filha, que é magrela, muito magra. Então, muitas pessoas ficam de fora de um currículo desse tipo, né? Como crianças superdotadas costumam ter interesses comuns, incomuns, foco intenso e desenvolvimento assíncrono, elas podem parecer fora de lugar, né? Então, assim, elas mesmas se sentem meio ET, e as crianças também acham que ela não devia estar nessa sala, né? É preocupante o desconforto e a sensação de alienação que muitas crianças superdotadas experimentam com seus pares. Eles podem não perceber como suas diferenças os diferenciam e podem ficar intrigadas quando sua maior sensibilidade ou entusiasmo por interesses excêntricos é recebida com desdém, né? Agora você imagina uma criança de 5 anos querendo falar com uma criança, colega dela de 5 anos, sobre raiz cúbica na hora do parquinho, né? A criança vai olhar para ela e falar, eu acho que você está falando outra língua, porque eu não entendo o que você está falando. Ajude os superdotados com suas habilidades sociais e emocionais. Explicações simples e razoáveis ajudam o superdotado a entender sua agitação interna. Encontre saídas para suas emoções. Ajude a criança a se sentir confortável em expressar seus sentimentos, né? Não é aquela toda hora que a criança vai falar alguma coisa, todo mundo ri, todo mundo tira a chacota e tal, e isso é complicado, né? Ajude a aprender a expressar verbalmente o que sente de maneira franca e respeitosa. Por exemplo, fico zangado quando fulano ri de mim. Para amenizar a possibilidade de agir batendo em seu amigo, aprendendo a suprimir a raiva completamente. Então, assim, a criança fala, tem essa fala, fico zangado como fulano ri de mim. Então, você vai tentar fazer alguns exercícios para que ele não ligue para... ou que ele saiba reagir adequadamente, para ele não sofrer mais com o que está ocorrendo. Ou buscar ajuda, né? Ensina a buscar ajuda. Olha, não estou gostando das brincadeiras, tal, estão acontecendo isso e isso, né? Expressões de raiva também podem ajudar. Por exemplo, socar uma almofada, ou praticar exercícios, ou fazer algum esporte específico, né? Cria um ambiente onde os sentimentos tristes sejam aceitáveis e lágrimas nunca sejam ridicularizadas ou criticadas. Isso na escola e em casa, tá? Explore ferramentas saudáveis para gerenciar e conter emoções. Existem alguns livros, né? Tem o livro Toque, Toque, Pilim, Pilim, que é você expressando a sua criatividade e emoções, uma coisa assim. Da Mônica Neves Pereira, Ângela Vigonin e Denise Flight. É muito interessante. Ele tem vários exercícios que podem ser feitos em casa, pelo professor, no consultório, né? Incorpore habilidades não cognitivas à cultura educacional. As crianças superdotadas se beneficiam das mesmas habilidades socioemocionais e não cognitivas que qualquer outra criança. Suas sensibilidades acentuadas
a sincronia, status sociais discrepantes e tendência a questionar tudo complicam essa tarefa, né? Quer dizer, a criança superdotada ela é complexa, né? Então a gente tem que entender essa complexidade e saber trabalhar com essas características, né? Por isso é importante a identificação, né? Você fazer uma identificação processual, informar a família, informar a escola, né? O próprio aluno, né? Na inclusão, na área da inclusão, tem uma expressão muito interessante que é assim, nada sobre nós sem nós, né? Então, tudo que vai envolver a participação do aluno, o aluno tem que estar envolvido, né? Eles vão zombar de regras ou valores que não fazem sentido, escondem suas inseguranças e podem ser prejudicados por suas próprias tendências ao excesso de pensamento, à rigidez ou à depressão existencial. Essa depressão existencial é uma coisa que tem sempre ser ser conversada e trabalhada com esse aluno. Por isso, a importância do atendimento psicológico aqui também, tá? Por que eu não posso ficar acordado até mais tarde? Vocês podem, não é justo. Aí o pai responde, o mundo não é justo, Calvin. Aí ele responde, eu sei, mas porque ele nunca é justo a meu favor. Ai, desculpa, gente. Eu já passei da hora? Ah, eu não estou ouvindo. Eu não estou ouvindo quem está respondendo aí. Ô, Renata, pode finalizar então, por gentileza, tá? Tá Tá, bom? tá Obrigada. bom. Pode Nada, continuar finalizando. Obrigada. tá bom. Bom, eu vou passar alguns slides aqui, depois eu vou deixar. Deixa eu só passar aqui. Bom, algumas habilidades para você se incorporar na cultura, tanto em casa quanto na escola, né? Então, algumas crianças elas ficam impacientes ou intolerantes e não conseguem, e as outras crianças não conseguem acompanhar o seu ritmo acelerado, né? Então, o entendimento sobre o tipo de aprendizagem, né? As crianças precisam ser tolerantes à expectativa em relação aos outros alunos, né? As características dos outros alunos, que não, nem sempre são características iguais às suas, né? Ah, a questão da humildade, né? Geralmente as crianças superdotadas elas são humildes em relação às suas habilidades, né? Mas elas podem duvidar de si mesmas, né? É, então a gente tem que fazer essa socialização, dizendo que você tem um pensamento mais rápido, mas nem por isso você é melhor que os outros, né? Então você precisa se adaptar, você precisa se adaptar não é o termo correto, mas você precisa saber participar, saber entender os outros também, como eles também precisam é, entender você, né? A resistência, né? Bom, enquanto alguns alunos superdotados são motivados, trabalhadores e até mesmo perfeccionistas, outros fracassam na escola ou às vezes desistem. Então, precisa ter essa resistência, né, da escola de tolerância, resistir à cultura, resistir ao ambiente, né?
E, ao mesmo tempo, essa criança precisa ter a confiança em si mesma, né? Algumas crianças superdotadas são inseguras, né? Duvidam das suas habilidades, sentem-se impostores, ocupados quando percebem como aprendem os conceitos com muito maior facilidade do que os amigos, né? É, então, alguns lutam para se adaptar, né? Principalmente os que já sofreram bullying, né? Eles podem se sentir socialmente ansiosos e se afastar das atividades que tenham outros colegas, né? Então, eu trago essa figura aqui, que é muito interessante porque é um desenho que o Calvin fez, né? E você vê a gravidade desse desenho, né? Ele fica tão aborrecido com a escola que ele desenhou um canhão atacando a escola, né? Então, é assim, eu acho que até onde o bullying vai levar essas crianças, né? E como a gente precisa agir firmemente e urgentemente em relação a essa situação de bullying.